Moisés, você não tem noção do que ele venceu para estar aqui, viu? Glória a Deus. Eu, um pouco mais novo do que ele, minha mãe dizia assim: eu nunca imaginei que você fosse ser pastor, porque pastor tem que falar no microfone. E quando eu era pequeno, ela não ia mais para aquelas celebrações de Dia das Mães, porque eu fazia vergonha no dia. E na hora que me dava o microfone, eu corria da escola, abandonei muitas vezes o microfone. Ela olha para mim hoje, ela diz: agora tu fica pregando, os cultos passa dos horários que ela congrega com meu irmão, e agora não quer mais largar o microfone. Mas estou muito feliz de estar aqui. Meu coração está muito tranquilo. Ainda que eu estava dizendo para o Daniel, filho ali, meu filho, eu fico tremendo todas as vezes que eu subo no altar. Ele disse: o senhor já foi mais vezes, hoje é a minha primeira vez aqui. Eu digo: mas mesmo assim eu tremo todas as vezes. Se eu tremor, vai ser o mesmo meu. Mas estou muito tranquilo, porque eu amo esse tema promessa. Na verdade, desde quando eu conheci ao Senhor, Ele se apresentou para mim como um Deus de promessas. Quando eu aceitei Jesus, eu estava vivendo um testemunho de muita prostituição, e eu cheguei na igreja e de repente começou a tocar aquele louvor: Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir. E no primeiro louvor foi isso, Deus de promessa. Quando eu comecei a ouvir aquele louvor, eu comecei a chorar lá na cadeira que eu estava. Eu vi toda a minha vida passar assim na minha mente, e eu tinha certeza que eu ia morrer lá naquela cadeira. Que a primeira coisa que veio na minha mente era justamente o fato de que as pessoas diziam que quando você vai morrer, você vê a vida passar. E aí, meu irmão, quando eu comecei a ver tudo que eu tinha feito enquanto aquela música era cantada, quando terminou aquele vídeo na minha mente, o Senhor disse: não foi para isso que eu lhe chamei. E naquele momento ali eu não esperei pregação, eu não esperei apelo. E naquele momento eu entreguei minha vida a Jesus. E para a glória do Senhor, agora na noite de Natal, fiz 19 anos em sua presença. Amém? Amados, também vou dizer que grande é o desafio falar de promessas, porque muitas coisas foram faladas. Eu fiquei realmente impressionado com o zelo, principalmente que as jovens, né, dessa casa prepararam os sermãos. Você percebe, eu sempre fui apaixonado pela palavra, queridos, desde quando eu aceitei Jesus. Inventei de cantar porque pastor de igreja pequena, ele tem que cantar também. Ainda bem que o apóstolo não é mais pastor de igreja pequena, porque meu Deus do céu, eu digo: Jesus, se o apóstolo tivesse que vir aqui para a tourada cantar no playback com essa voz dele. Mas, meu Deus, mas eu me apaixonei pela palavra, e desde o começo da minha caminhada, com 45 dias que eu tinha aceitado Jesus, eu vinha orando ao Senhor numa moto, dizendo para Ele assim: ô Senhor, eu queria tanto ter um emprego, era um domingo de manhã, queria tanto ter um emprego que eu pudesse ir para a escola bíblica, porque tinha escola bíblica e nos domingos eu trabalhava, né? Minha folga era nas terças-feiras. E aí eu vim orando, e quando eu fiz essa oração, eu disse: Senhor, queria tanto que o Senhor me desse um emprego, rapaz, para eu poder ir para a escola bíblica. Foi a oração mais rápida que Deus atendeu. Eu plantei na traseira de um carro e voei por cima do carro. Eu andava de chinelo, o pedal do freio comeu o solar do meu pé, e eu passei 6 meses, pelo menos, sem colocar o pé no chão, 32 dias no hospital, e 6 meses sem andar, para que eu pudesse começar a andar mesmo. Foi quase depois de um ano, né, andar sem muleta, sem nada. Já foi depois de um ano, e aí o patrão não me quis mais, né? Mas nesse período que eu fiquei lá, eu fiquei em casa, estudando. Quando eu voltei do hospital, 32 dias, eu não tinha agora como ir nem para a igreja, né? Porque eu não conseguia me locomover. Então eu me sentei ao lado de um computador
arranjei algumas Bíblias e comecei a estudar. E eu passei 6 meses sem poder ir para a igreja, 6 meses sentado diante do computador, sendo direcionado pelo Espírito. Hoje eu sei que eu era direcionado pelo Espírito. Eu pensava que era eu que ia escolhendo qual era o estudo mais propício ou não. Novo convertido, não sabia nem falar direito. E eu ia entendendo qual eram os estudos que o Senhor queria que eu me aprofundasse. E durante 6 meses eu estudava de 8 da manhã às 2 da madrugada, todos os dias, sentado do lado das Escrituras. Era só o que eu fazia. E depois desses 6 meses, quando eu comecei a ir para a igreja, comecei a ir para a escola bíblica, meu maior desejo era entrar no seminário. Fiz o seminário e hoje, 19 anos depois, eu posso dizer para você que a melhor coisa que Deus fez na minha vida foi aquele acidente. Quem já me viu de chinela sabe que eu tenho uma marca no meu pé por baixo, né? Eu tenho um enxerto debaixo do meu pé, e eu digo que essa é a marca da promessa, porque toda vez que eu olho para esse pé, eu digo, essa é a marca de Deus na minha vida. Foi como Ele me salvou, né? Eu não fui para Jesus por causa do acidente, mas o acidente me salvou de mim. Eu tenho certeza que Deus tem uns planos meio malucos de fazer, que Ele já sabia que Ele tinha que me parar, e a única forma que Ele encontrou foi, eu vou derrubar esse cabo, né? E eu caí. E aí, estou aqui hoje, com toda a alegria no meu coração, né? O apóstolo mandou para mim, eu disse, apóstolo, o senhor não errou não? Porque não é o senhor que encerra. Ele disse, não, esse ano vai ser você. Eu digo amém. Mas quando eu disse que eu estou aqui tranquilo, estou tranquilo, não porque eu saiba o que vou pregar, mas é porque a mensagem sobre promessas está escrita dentro de mim há pelo menos 2 anos. Essa mensagem que eu vou pregar, ela está aperfeiçoada, mas a primeira vez que eu ministrei ela foi há 2 anos atrás. E foi justamente no momento aonde eu estava duvidando das minhas promessas. E foi nesse contexto de duvidar daquilo que Deus tinha para mim, né? Meu irmão também, todo pastor deve passar por essa crise. Pelo menos pastor que pastoreia a igreja passa por essa crise. Meu irmão uma vez disse para mim, Denilson, eu acho que eu não tenho um chamado não, eu acho que é um assobio que Deus deu. E eu pensei que era um chamado, mas era só um assobio. E eu estava quase pensando que era só um assobio que Ele tinha dado para mim, e eu entendi que era um chamado. E foi nesse contexto que o Senhor falou muito ao meu coração sobre promessas. E eu quero compartilhar com você aquilo que está no meu coração. Amém? Os meninos da mídia vão projetar aí o tema da mensagem. Pode projetar. Lê comigo. Não, isso aí foi só para brincar com você, Cris. Esse meu tema da minha mensagem não é isso não. Falei por mim. Bota lá, eu não preciso de 1 bilhão. Porque falaram aqui, a minha esposa veio dizer que eu disse para ela que eu não precisava jogar na Mega Sena. Na verdade, querido, não é que eu não quero 1 bilhão, eu não preciso dele. Você está entendendo? E não é porque eu queira dar um de franciscano, né? Fazer voto de pobreza. Não tenho nenhuma dificuldade com quem tem recursos, nem tenho medo de ficar com dinheiro e perder meu coração. Não é isso. Quando eu disse para a Gardênia, eu disse, eu não me conheço com 1 bilhão. Na verdade, o que eu estava dizendo é que o meu coração, ele não sonha, não projeta mais nada, queridos. Desde quando o Senhor me chamou para o pastoreio, o meu coração não projeta mais nada que não tenha sido Deus que tenha sonhado para mim. E todas as vezes que eu, por alguma razão, tento pensar em algo que não veio do Senhor, o Senhor me lembra para que Ele me chamou. Então eu nem quero nada que Deus não disse que me daria, e nem quero algo que eu não posso orar. Tu já pensou um crente orando para ganhar na Mega Sena? Ele está dizendo assim, Deus, tu é corrupto, tu vai orar e vai fazer eu ganhar na frente dos outros. Então é por isso que eu não preciso do bilhão. O tema da minha mensagem é alcançando as promessas, amém? Você está me ouvindo bem? Está dando aí uma interferência aí, mas vai dar certo. Queridos, nós estamos encerrando todo o conteúdo que Deus, Ele separou, Ele preparou para esses 7 dias.
E eu tenho certeza que algumas pessoas, aquelas que são mais ligadas em anotar, né, em colocar aquilo que o Senhor vai falando, eu tenho certeza que essas pessoas, elas estão levando para casa conteúdo suficiente para, na hora que o seu coração, por algum momento, quiser duvidar das promessas, pode ir ali naquele caderninho, ou nos iPods, né? E consultar o que o Senhor falou. É para isso que o Senhor lhe guardou esses 7 dias nessa casa. Era justamente para que você pudesse, fica aqui, querido, ligado, deixa comigo no jeito isso aí, não precisa ficar nervoso não. Para que o Senhor pudesse, sabe, dar a você as palavras que você não pode esquecer no momento dos seus conflitos. E eles sempre vêm. Eu amo ver jovens pregando, né? Eu vi as meninas pregando, mas aí eu ficava com temor no meu coração, viu, Bianca? Porque eu disse, elas só não pararam ainda para pensar de quantos conflitos virão. Quando essas mensagens que elas estão pregando, vai vir na mente dela, elas dizem assim, eu não sei nem se eu acredito naquilo que eu falei. Mas a palavra de Deus é justamente para que a gente possa vencer tudo isso. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa interferência que você viu aí agora, não era defeito técnico, não. Essa interferência que você ouviu aqui agora, eu pedi para os meninos da mídia, era para que eles colocassem essa interferência para aparecer pelo menos a cada 3 segundos. Você sabe por quê? Porque as pesquisas apontam que milhões de pessoas estão abandonando a sua fé. E eu peguei o cálculo de uma pesquisa que fala a quantidade de pessoas que o IBGE já cataloga como desigrejados. E essas pessoas são pessoas que esqueceram de suas promessas. E no cálculo, nós chegamos a ver que a cada 3 segundos, uma pessoa abandona as suas promessas. A cada 3 segundos, uma pessoa sai da igreja e diz, eu não me interesso mais por isso, eu não quero saber sobre isso, eu não desejo mais isso. São pessoas que vão esquecendo, como a pastora Ítala disse para mim, que a gente esquece. E também pessoas que vão abandonando. São pessoas que vão substituindo suas promessas pelos seus próprios projetos. Vão substituindo as promessas de Deus. Queridos, falar de promessas não é apenas um tema de um seminário de 7 dias. Promessas é algo tão importante de que nós venhamos a conhecer e a falar sobre isso, que na Bíblia Sagrada, queridos, pastor João Paulo hoje começou falando, na Bíblia Sagrada nós temos, na verdade, 8.810 promessas, escritas, catalogadas. A Bíblia fala muito sobre promessas. É como se Deus dissesse assim, isso é necessário para que eles possam prosseguir, para que eles possam concluir sua caminhada. Se não houvessem as promessas, nós não teríamos a garantia de que nós chegaríamos em algum lugar. As promessas, elas vão nos dando essa garantia. As promessas, elas vão nos dizendo assim, ó, pode avançar mais um pouco, pode avançar mais um pouco. Então Deus, Ele é um Deus que faz promessas. E dessas 8.810 promessas, 85% delas estão relacionadas a promessas que Deus fez aos homens. Ou seja, 7.487 promessas Deus fez para o seu povo. Dessas 8.810 promessas, homens fizeram promessas a Deus pelo menos 991 vezes. E, pasmem vocês, até os anjos fizeram promessas. Você vai encontrar pelo menos 28 promessas feitas pelos anjos nas Escrituras. E elas estão lá, e elas estão aqui. E elas estão aqui porque Deus quer que nós lembremos das suas promessas. Deus quer que o nosso coração se volte para as suas promessas. Deus quer que nós tenhamos desejo de conhecer suas promessas. E por uma razão muito óbvia, porque se eu não buscar conhecer as promessas de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para a minha vida,
eu não vou conhecer aquilo que a pastora Gardênia falou com muita excelência aqui, o caráter de Deus. Se eu não buscar conhecer, ou é buscando conhecer as promessas, que eu vou identificando o caráter de Deus. E uma das coisas que fala do caráter de Deus, uma das virtudes do caráter de Deus é fidelidade. Ou seja, Deus é um Deus fiel. Em um tempo que nós não podemos confiar em ninguém, saber que há um que é fiel, meu irmão, isso é uma bênção. Então Deus, Ele poderia não me dar nada, mas só em saber que Ele é fiel, isso para mim já era suficiente. Então as promessas de Deus, elas vêm para isso, para nos fazer conhecer o seu caráter. A gente às vezes fica olhando e pensando que somente pelo poder de Deus nós vamos conhecê-lo. E olha, escute isso, queridos, toda pessoa que quer conhecer a Deus a partir do seu poder, vai se tornar refém de uma divindade, vai se tornar refém de um Deus, e não vai conhecê-lo como Ele realmente quis se revelar desde o início. Se eu busco o poder de Deus, eu conheço isso e me submeto a uma divindade. Mas se eu busco a vontade de Deus, o que? Vontade de Deus, então eu tenho a opção de conhecer a Ele como Pai. Porque se Deus se revela com o seu poder, o Pai quer revelar a sua vontade. Você já perguntou por que é que Jesus na oração lá em Mateus 6 vai dizer assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Porque Deus, Ele não quer revelar a vontade, Deus revela o seu poder. Mas o Pai, Ele quer revelar a sua vontade. Então, se você quer acessar as promessas de Deus, se você quer viver promessas de Deus, ou quando você deseja conhecer as promessas de Deus, você vai ficar encantado, porque você vai saber que na verdade essas promessas não vêm de um Deus poderoso, mas vêm de um Pai que lhe ama. Para os meus filhos, sempre tive muitos planos, né? E às vezes a gente acaba falhando, sabe, em algumas coisas. Mas eu me lembro que Denilson Filho, ele é aquele menino que quando ele vai fazer aniversário, e aí ele diz assim: pai, quando eu completar tantos anos, o senhor me dá tal coisa? Meu filho, eu vou dar. Meu irmão, ele vai ficar assim, ó, amanhã, né, ele completou ano hoje, amanhã, inclusive hoje, é aniversário do meu filho Davi, viu, gente? Todo dia 7, Davi completa ano, encerra as primícias aqui ao Senhor. Mas amanhã ele começa. Falta só 364 dias, né, pai? E depois da manhã ele vai fazer: pai, falta 363 dias. Porque ele se agarra naquilo que eu prometi, meu irmão. Ele se agarra, ele se apega, ele busca. Ele me faz lembrar, né? Acho que foi o pastor João Paulo que hoje disse, ou foi o pastor Alexandre, eu ouvi hoje, e disse, quando nós lembramos Deus de suas promessas, né? Que legal, cara. Eu achei ficha mesmo, né? A gente tem que lembrar às vezes Deus das suas promessas, não porque Ele esqueça. Quando Deus espera que eu lembre Ele de alguma coisa, não é porque Ele se esqueceu, é para que ela se mantenha viva dentro de mim. Lembra da história de a cada 3 segundos uma pessoa abandona a fé? São pessoas que esquecem, são pessoas que substituem suas promessas. E quando isso acontece, queridos, quando eu sou desinteressado em relação às promessas de Deus, na verdade algumas coisas começam a surgir dentro de um homem ou de um cristão, quando ele para que ele abandone as promessas, né? Primeira coisa é que a incredulidade. Não se espante, mas o lugar onde se encontra mais incredulidade não é lá fora, é dentro da igreja. Porque o ímpio muitas vezes não crê porque ele é, ignorante. Ele não conhece. Mas o crente, ele conhece. Ele leu, ou se ele não leu, mas ele ouviu. Se ele não ouviu, né, ele participou de uma mensagem. E quando alguém não crê de verdade, quando alguém não crê, meu irmão, quem é que vai esperar por aquilo que não acredita? E quando eu não creio, então eu não espero por promessa. Quando eu não creio, eu atropelo, eu
passo na frente. Eu não vou esperar. Eu vou seguir a minha vida. Eu vou conduzir a minha vida, porque eu não acredito nesse negócio de promessa. Outra coisa é a ignorância. E a ignorância do crente. Porque ele, tendo a oportunidade de conhecer as promessas, ele faz pouco caso e não conhece. E não conhecendo as promessas, né, como é que eu vou obedecer aquilo que eu nem conheço? Falamos aqui de obediência. Sim, a promessa está bem atrelada à obediência. Mas se eu não conheço as promessas de Deus, então eu não tenho por que obedecer. E os meninos às vezes dizem assim: Daniel, sobe lá para desconstruir. Não, a gente nunca desconstrói nada aqui. E eu quero deixar bem claro para vocês, queridos: o que eu vou falar é o que eu creio. E isso não tira o que o outro crê, porque a igreja é essa junção, a igreja é essa harmonia, né? De pessoas que fluem de um jeito, que outros que fluem de outro, e a gente precisa entender isso. Mas, por exemplo, a obediência, ela é sim o que precede a promessa. Amém, queridos? Só que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou pensar a Deus que porque eu obedeci, agora eu mereço. Promessa de Deus é uma dádiva, é um presente. Não está condicionado a merecimento ou a méritos. Deus promete. Não é porque Ele olhou uma vez, lá no dia, mês passado agora, em dezembro, o Senhor me abençoou, né? Para mim foi uma bênção, foi uma honra, na verdade, que o Senhor me permitiu receber, que foi o título de cidadão chorosinhense. Nós estávamos na Câmara dos Vereadores, recebendo ali do presidente da Câmara, da prefeita da cidade, o título de cidadão chorosinhense. Aí eu me lembro que um pastor subiu lá para falar, né? Cada pastor dava o seu, falava alguma coisa, né? Sua consideração. E um pastor disse assim: ó, eu sei que se isso aqui é um presente de Deus, né? Isso aqui é uma honra que Deus está nos dando. E se Deus nos dá algo assim, é porque a gente merece. Eu digo: só se for Ele, Jesus, porque eu sei que eu estou aqui, não mereço nada, sabe? A única coisa que eu merecia aqui era o quê? A morte. Era o que a gente merecia. E é justamente entendendo que o que eu merecia era a morte, que eu vou entender que Deus não está pagando promessa para mim. Deus dá as suas promessas. A nossa obediência não é para nos dar mérito. A nossa obediência é para nos mostrar que precisamos se mover em gratidão a um Deus que nos dá coisas que nós não merecemos. Graça de Deus é o quê? Vamos lá, 1, 2, 3, o que é graça? Ou seja, é quando Deus me dá o que eu não mereço. Mas o que é misericórdia? É quando Ele não me dá o que eu mereço. Porque se Deus fosse dar o que a gente merece, o que a gente merecer era o quê? A morte. Outra coisa é a inconstância. O próprio Tiago vai dizer, né, que às vezes o homem inconstante ora, não sabe por que não recebe. Ele não recebe porque quando ele olha para o espelho, vê a imagem dele, quando ele se vira, não sabe mais nem como era a imagem dele. Ele é inconstante, ele é como a onda do mar. E Deus não vai entregar nada para a inconstância. Pessoas inconstantes, elas estão sempre voltando para o começo. Eu vejo a pessoa inconstante como aquele sofredor do ludo. Quem joga ludo aqui? Quem conhece o ludo? O ludo é o jogo da minha época, então estou jogando de novo hoje. O cara está lá, quando ele vai entrar na boca lá do garrafão, aí alguém vem, bota para o começo. Isso é benção, tem no aplicativo, né? Rapaz, tirando o Uno, o segundo jogo de Discord é o ludo. Porque eu já virei plataforma de ludo, porque quando chegava na hora de entrar, os caras me tiravam. Mas um homem constante é assim, ele vai. Quando ele chega na hora que ele vai dar certo, vai viver aquilo que Deus tem para ele, volta lá para o começo. E eu, como pastor, já vi muito isso acontecer, queridos. Pessoas que por causa da sua inconstância vão ficando para trás. E o outro é o descrédito em si mesmo. Deus está falando e eu estou rejeitando. Deus está falando e eu estou rejeitando. O inconstante é porque o inconstante ele não vai perseverar. Se a palavra é perseverar, o inconstante ele não vai perseverar. O inconstante não sabe o que é nem perseverança. Então se ele não persevera,
ele não vai perseverar, porque na verdade, a promessa de Deus não é a prioridade para a sua vida. E a quarta coisa é o descrédito. É quando eu não busco aquilo que não tem o devido valor para mim. Se Deus prometeu, mas isso não tem valor nenhum para mim, então eu não vou buscar. Eu não vou buscar. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que receberam palavras de Deus e que no seu coração, ou até mesmo sua boca, talvez por brincadeira, disseram: Deus me livre. Porque às vezes o que Deus tem para nos entregar não necessariamente é aquilo que nós queríamos receber. E a gente falou aqui sobre promessa, e eu quero dizer para vocês, eu estou muito feliz, porque nessas primícias, não estou falando das outras, estou falando dessas primícias, fomos muito equilibrados. Porque haveria lugares que nesse momento, falando de promessa, diziam: Deus está prometendo chave de carro aqui para a gente. Deus está prometendo aqui chave de casa, né? E varia um leilão aqui, queridos. O apóstolo dizendo aqui que nós temos medo de encher a igreja, tem medo. Você tem muito medo. É só dizer que Deus está prometendo o que Ele não prometeu, aqui estava, lotado. No final de 7 dias, Deus vai dar. Não, queridos, não é sobre isso. Mas, às vezes, Deus está liberando algo sobre nós, só que nós damos descrédito àquilo que Deus está falando. Pastor, como é que alguém pode dar descrédito a Deus? Vocês estão esperando eu ler a Bíblia, né? Hoje lê já. É porque senão eu pensar assim: rapaz, esse cara estava de promessa, não leu nem a Bíblia. Isso é introdução. Descrédito. E descrédito por quê, pastor? Descrédito, na verdade, porque o seu coração queima por outra coisa. Queridos, a Bíblia fala de 2 tribos, que é a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Eles faziam parte daquele povo que saiu do Egito. E nós olhamos para o Êxodo, né? Para essa passagem, essa transição daqueles homens do Egito, aquela nação saindo do Egito e indo para Canaã. Esse cenário tem uma infinidade de pontos, de assuntos para a gente falar de promessas. Eu acho que na verdade essa história está ali até para que Deus possa nos ensinar sobre promessa. Porque se você olhar para o Êxodo mesmo, você vai ver muita coisa. E uma das coisas é que quando aquelas tribos estavam acampadas no deserto para entrar em Canaã, 2 tribos olharam para Moisés e disseram: Moisés, nós decidimos que nós não vamos atravessar o Jordão. Nós não queremos ir para Canaã. Nós começamos a criar gado desse lado aqui, do leste do Jordão, e está dando certo. E eu estou achando que aqui é melhor. Quem conhece a história sabe que aqueles homens vão dizer para Moisés que não querem ir para o lugar que Deus prometeu para a vida deles. E não queria por quê, pastor? Não queria porque eles estavam prosperando no deserto. Eles tinham gado, eles tinham poderes lá no deserto agora. Porque às vezes a gente pensa que no deserto era só fome. Não, mas aqueles homens começaram a prosperar no deserto, do lado de cá do Jordão. E eles disseram assim: como é? A promessa é para ir para lá? Nós não queremos ir, nós queremos ficar aqui. Tem todo o contexto. Moisés vai falar para Deus. Deus diz: tudo bem, eles não querem ir, pode deixar eles desse lado de cá. Eles só não podem deixar de guerrear. Porque você pode não querer viver o que Deus tem para a sua vida, mas não cruze os braços quando você tiver a oportunidade de ajudar outros a viver, não, porque você vai ter problema com Deus. Se você não quer viver o que Deus tem para a sua vida, é com você. Mas quando Deus lhe disser: é hora de guerra, não cruze os braços para lutar por aqueles que estão querendo acessar o que Deus tem para a sua vida. E aí Moisés chega para eles e diz: olha, Deus disse que vocês podem ficar aqui. Não era plano de Deus, era plano deles. Pode ficar aqui, mas na hora da guerra, na hora que a gente entrar lá, que for possuir a terra, vocês vão lutar. E numa guerra ninguém vê ninguém, né? Numa guerra está todo mundo lutando, ninguém pergunta: cadê o povo de Gade? Não, ninguém vê ninguém. Deus disse: na hora da guerra, vocês estejam lá, porque se vocês não estiverem, o seu pecado vai lhe encontrar. Mas eu olho para aquela tribo e digo: como alguém
pode desejar ficar do lado de cá do Jordão, quando Deus disse que o lado que quer para eles, apóstola Lidiana, é o lado de lá? Como alguém pode dizer assim: eu não quero entrar em Canaã, mesmo sendo Canaã promessa de Deus? Você está achando que isso é muito estranho, queridos? Isso a gente vê todos os dias. Pessoas que estão prosperando, e essa prosperidade não é só pessoas que estão enricando, pessoas que estão acostumadas do lado de cá, no deserto, e que decidiram por suas próprias decisões não passarem para o outro lado, decidiram não viver o que Deus tem para suas vidas, começaram a projetar suas coisas, e até agora está dando certo, então eu não quero mexer, eu quero fazer isso aqui aumentar. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: é muito bom prosperar, mas a pior desgraça para um homem é ter sucesso fora do lugar que Deus não o chamou para estar. Ah, mas aqui está dando certo, mas não é a promessa de Deus. Ah, mas eu estou enricando, eu estou ganhando dinheiro, mas se não é o que Deus lhe chamou, meu irmão, isso é Babilônia. Porque a promessa de Deus, queridos, não é uma coisa que Deus lhe entrega. A promessa de Deus é um lugar que Deus quer lhe levar. Aí alguém disse assim: pastor, e pode alguém, por algum acaso, impedir Deus de cumprir na vida dele o que ele prometeu? A resposta parece muito simples, mas não é. Porque a gente diz claramente: pode, claro, pode. Mas o problema é que a fonte dessa pergunta não está se Deus pode ou não pode. A fonte dessa pergunta talvez esteja na má compreensão do que é promessa de Deus. Porque o que é que muitas vezes nós podemos nos enganar, né? Promessa de Deus, ela se parece muito com o profético de Deus. Ou seja, nem toda profecia é uma promessa. Amém, queridos? E eu vou explicar. Nem toda profecia é uma promessa. A profecia revela o profético de Deus. Então eu posso dizer para você que o profético é onde Deus lhe vê, e a promessa é onde Deus quer lhe levar. A Mari falou algo aqui extraordinário. Ela pregou sobre os homens de Mofer. Sabe o que eram os homens de Mofer? Não é Mariane. Eu tentei decorar, mas é Rayane. Eu disse: é Mariane. Não, é Rayane. Rayane. Não esqueça mais, viu, Rayane? Cadê ela? Tá aqui. Pronto. Não é Mariane, é Rayane. Homens de Moffat. Meu irmão, quando ela falou homens de Moffat, eu fiz assim, apóstolo. Sabia nem o que era homem de Moffat, meu Deus. Eu digo: Jesus Cristo, sabe nem pregar sobre homem de Moffat. Sei nem o que é homem de Moffat. Eu vou mais pregar não. Mas ela falou sobre os homens de Moffat. E ela, pelo que eu entendi, me perdoe se eu entendi errado, viu? Conserta aí depois. Mas o que ela falou é que esses homens de Moffat, resumo, na minha humildade de tentar explicar o que ela falou, é alguém que é capaz de trazer à existência aquilo que está na eternidade. É isso? Amém? Então, o profético de Deus é aquilo que Deus projetou na eternidade. Eu posso trazer à existência, porque o profético de Deus não está condicionado a um tempo, não está condicionado a uma data. O profético de Deus está num ambiente que a gente não consegue compreender, porque ele foi gerado na eternidade. Mas mesmo assim, Deus me permite trazer o profético de Deus e encarnar ele nos meus dias. Mas a promessa, não. Inclusive eu disse para ela: eu vou criar uma mensagem chamando Homens de Mofo. Você sabe o que é homem de mofo? É o homem que não consegue discernir a eternidade. Ele não sabe o que é o profeta. Ele não sabe o que é que Deus tem para a vida dele. Ele não sabe de nada. E está cheio de homem de mofo na igreja. Homem de mofo. Eu vou pregar essa palavra. Homem que está vivendo como se a vida, sabe, fosse um acaso. Ele não está vivendo, ele está bolando, pedindo a Deus que o mundo se acabe para ele não morrer só.
homens de mofo, né? Mas o homem de mofo já é esse que traz a existência. Por quê? Porque o profético de Deus, eu posso encarnar, eu posso trazer a existência. Queridos, a sua vida, a minha vida, de alguma forma, é Deus nos permitindo encarnar aquilo que Ele projetou para nós na eternidade. É por isso que estamos sendo aperfeiçoados. E no dia que Ele vier nos buscar e a grande promessa se cumprir, então nós seremos transformados. E esse homem que você tem tanto se esforçado para ser, de fato vai ser, porque vai ser o homem que Deus projetou na eternidade. Então o que eu estou tentando ser hoje, não é um crente, não é um evangélico, não é um homem de igreja, não é um religioso. O que eu estou tentando viver hoje é o que Deus tem para a minha vida na eternidade. Mas a promessa eu não posso atrair, a promessa eu não posso encarnar, eu não posso trazer Canaã para o deserto. Amém, queridos? Porque a promessa, diferente do profético de Deus, ela tem um tempo determinado. Deus escolheu um tempo para a sua promessa. Então para uns ela vai ser mais demorada, para outras ela vai ser mais curta. E por sinal, Deus nos envolve nesse processo, enquanto a promessa, ela não vai sendo construída, ela foi liberada, Ele liberou, pronto. Porque a promessa de Deus é como um homem que planta semente. Ele plantou a semente, agora vai esperar crescer. Mas nós vamos participando disso. Então eu posso apressar a promessa, como também posso o quê? Retardar a promessa. E aí eu queria que você projetasse aqui, aleluia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 5. Amém? Ali, né? Eu não enxergo ali, vou enxergar primeiro aqui. Portanto, irmãos, Paulo está falando, Paulo está trazendo para a igreja de Corinto, ele está narrando o êxodo. Ele está dizendo: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram, eu estou na mesma tradução? Estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do que? Diga, mesmo alimento espiritual. E todos beberam de quê? Da mesma bebida. Meu irmão, isso é um negócio assustador. Porque o que Paulo vai dizer agora, olha só, da mesma bebida. Porque tinha uma sede saciada pela rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou de quê? Da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Que aquele povo experimentaram da mesma água, da mesma comida, mas infelizmente a grande maioria daquelas pessoas decidiram não agradar a Deus, e por causa que não agradaram a Deus, não acessaram o lugar que Deus tinha para suas vidas, não chegaram em Canaã. Então isso quer dizer que nesse mesmo ambiente, você e eu comemos da mesma comida, você e eu tomamos da mesma bebida, e corremos o risco, queridos, de sairmos daqui e vermos pessoas viver suas promessas, chegar onde Deus tem para suas vidas, enquanto outras vão encerrar o ano precisando de mais um projeto, mais uma palavra, mais uma campanha, mais não sei o que, para poder ver o que Deus tem para elas. Por quê? Porque durante todo esse tempo não buscaram agradar a Deus. Ed Cole, no livro Homem ao Máximo, isso é uma das lições do nosso curso, vai falar, né, vai destacar o que Paulo levanta aqui como sendo 5 pecados que impediram aquele povo de acessar Canaã. E eu posso dizer para você, queridos, Canaã é o lugar da promessa. Canaã não é uma região, não é um espaço geográfico,
mas é um lugar onde a vontade de Deus se concretiza. A promessa não é algo que Deus vai me dar, como eu disse, é o que eu creio. A promessa é algo que Deus quer me levar. Aí alguém pode dizer: pastor, mas ele prometeu um carro. Isso é com você, Deus nunca me prometeu carro. Porque Deus está prometendo para aquele povo um lugar. E ainda que aquele povo naquele lugar viesse a ter riquezas, viesse a prosperar, não era isso o plano inicial. Ainda que Deus quisesse que seu povo seja próspero, e por causa que aquele povo estava em Deus, prosperavam. O problema é que naquele lugar, que podia ser Canaã, mas podia ser a Boa Vista, podia ser o Henrique Jorge, podia ser o Mundubim, era o lugar que Deus queria que eles estivessem. Deus disse: é aqui. Se você estiver aqui, vocês vão ver todas as minhas bênçãos ser derramadas sobre a vida de vocês. Deus estava dizendo àquele povo, o pastor Jonathan falou, sabe, de um povo com mentalidade de escravo, que foi tirado do Egito, e Deus precisava transformar a mente daquelas pessoas, para que elas pudessem chegar em Canaã, e meu Deus, todo esse processo, escute, poderia ter sido muito rápido. Quanto tempo que eles poderiam ter chegado? 40 dias, né? Mas eles demoraram o quê? Ah, pastor, por que eu estou orando tanto tempo por uma promessa? Mas, provavelmente Deus poderia querer fazer com 40 dias. Cabe a mim e a você agora avaliar nosso coração e saber se a gente está fazendo o que deveria ser feito, sabe, durante esses 40 anos. E aí Paulo vai começar a dar nome a esses pecados. Porque a única coisa, queridos, a única coisa, jogo limpo, nós daqui, tete a tete, né? Olho no olho, de que se queixa, pois, o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Por que a promessa não chegou? É o quê? É o Lúcifer que está lá no meio, lá com os capetas impedindo de chegar? Bobagem. Deus quer entregar, Ele entrega. Não, queridos, é porque nós retardamos aquilo que Deus tem para nos entregar. E dentro das coisas que nós retardamos, ou que Paulo encontrou nos Hebreus, e que estava impedindo aqueles homens de acessar Canaã, por causa disso eles estavam rodando no deserto, um trajeto curto, se tornou tão longo. E a primeira coisa que Paulo vai falar é sobre a imoralidade sexual. Aí você vai ler depois os versículos seguintes de 1 Coríntios, tá certo? Porque a gente ainda faltam algumas coisas para a gente falar aqui antes da mensagem. Imoralidade sexual. Ora, não, a gente não precisa ser teólogo. Aquele povo estava sexualmente imoral. Está falando de uma conduta. E eu não preciso ser teólogo para entender, meu irmão, que um povo imoral não pode querer receber algo de um Deus santo. Preciso fazer teologia para saber disso? Não. Mas aquele povo não entrou em Canaã por causa da imoralidade sexual. Só que isso não era tudo. Paulo vai citar também a murmuração. E eu quero ser fiel ao que eu escrevi. Eles receberam a promessa, amém, queridos? Eles caminharam rumo à promessa, mas quando se depararam com as dificuldades do caminho, começaram a queixar-se. E você sabe qual é a maldição do murmurador? É porque quando alguém murmura, ele está dizendo para Deus assim: olha, no teu lugar eu faria diferente. Quando você abre a boca para murmurar da sua vida, quando você abre a boca para murmurar do seu casamento, você abre a boca para murmurar do seu filho, quando você abre a boca para murmurar do seu trabalho, queridos, no mundo espiritual, isso não é apenas uma queixa. Isso é você dizendo assim: se eu fosse Deus, eu fazia diferente. E Deus desagradou disso neles. Mas Paulo vai citar outro, ele vai dizer idolatria. E esse povo caminhava rumo à promessa, só que no meio do caminho eles começaram a buscar outros deuses. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque o mal da idolatria não é apenas colocar outro Deus à frente do Deus verdadeiro, mas é porque quando um homem coloca outro Deus na frente do Senhor, ele está dizendo assim para Deus:
o Senhor não é suficiente. Então, quando a sua segurança está nos seus recursos, ou nas suas influências, ou nas suas conexões, né? A gente fala muito sobre isso. Network, não, pelo amor de Deus, querido. Esse negócio de network é horrível. Eu recebi um convite de um amigo para ir visitar uma igreja grande nessa cidade. Aí ele disse: pastor, vem conhecer aqui e tal. Eu digo: meu irmão, eu até já tinha ido lá, né? Mas ele está lá agora e me chamou para ir lá conhecer. Não vou nem dizer o nome. Mas ele disse assim: ó, vem aqui porque, pastor, você tem que vir aqui, porque aqui o senhor vai ampliar seu network. É o quê, mano? Eu até brinquei: o que diabo é network? Eu quero lá saber de network, mano. Network parecia que era um sistema de internet, mas não é não. Eu disse: eu quero lá saber de network, cara. Eu vou para a igreja, tá de network. Quem ia atrás de network na igreja sabe quem era? Os cambistas, que Jesus chegou lá quebrando tudo. Eu vou atrás de Jesus. Eu vou atrás de comunhão. Eu vou atrás da minha família. Não é atrás de network. Quem vai para uma igreja atrás de network, meu irmão, está indo atrás de receber, de extrair. E isso é idolatria. Porque se Deus não é suficiente para a sua vida, então você está em maus lençóis com Ele. Outra coisa que Paulo vai identificar, o quarto pecado, é a cobiça. O conceito de cobiça nessa passagem está em que os hebreus desejavam além do que Deus havia lhe dado. Um cobiçoso não é apenas um invejoso. Cobiçoso é aquele que ele quer. E a maior definição que eu já ouvi sobre pecado é que pecado é querer aquilo que Deus não lhe deu. Sim ou não? Esse é o conceito. Foi querendo o que Deus disse. Esse não. Que o pecado entrou na terra. Eu sei como é que está a sua mente. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso querer nada aqui. Tudo que eu tenho que querer, Deus tem que dar. Diga assim: sai, Satanás. Se não veio do Senhor, queridos, é maldição. Ah, pastor, e o que eu já recebi, o que eu já fiz fora disso? Leve para Ele. Entregue para Ele. Porque o que você possui, o que você tem, se não glorificar o nome do Senhor, é maldição. E aí o quinto pecado, né? Que Paulo identificou foi pôr Deus à prova. E aí, esse daqui é terrível. Porque pôr Deus à prova não é você pular e achar que não vai quebrar a perna, né? Não é você sair e deixar a porta aberta de casa. Nada a ver com pôr Deus à prova. Sabe o que é pôr Deus à prova? Que Paulo está dizendo? Era aquele povo desmantelado como estava, vivendo toda a imoralidade sexual, idolatria, cobiça, murmuração. Olhar para Deus e dizer assim: cumpre as tuas promessas na minha vida, Senhor. Por Deus à prova é achar que Deus precisa ser fiel a alguém, que a sua vida está um desmantelo, um destroço. Por Deus à prova é querer contaminar a imagem de um Deus santo. É trazer, reduzir um Deus santo, queridos, a um verme como nós seres humanos. Deus não vai cumprir promessa definitivamente na vida de quem não consertou a sua vida com Ele. Goste você disso ou não, queira você tenha passado 7 dias aqui ou não. Pastor, mas se for de 21 dias e se eu subir um monte? Não! E pelo amor de Deus, deixa eu dizer para você, se você ainda quer ter uma esperança no seu coração de receber algo de Deus, conserte sua vida com Ele hoje, enquanto é tempo. Porque o que nós lemos, versículo 5 do 1 Coríntios aí, por favor. 1 Coríntios o quê? 10, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. E o que? Continua. E por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deserto
não é só um lugar de necessidade. Deserto não é um lugar de necessidade, ou que haja necessidade. Ele é também. Deserto não é. Você namora? Não, tá. Sangue de Jesus. Isso aí não estava combinado não, viu? Isso aí é batalha espiritual. Inclusive quero dizer para vocês que no final quero orar pela intercessão, porque a intercessão não orou por mim. Graças a Deus que meu filho orou e o pastor Alex veio orar por mim, viu? Por isso que a batalha está travada. Estou brincando, viu, menino da intercessão? Deus abençoe a vida de vocês. Eu principei me brincar, né? Estou brincando. Mas eu sei que vocês estavam orando por todos os pregadores. E eu me sinto guardado nessa casa. Aí eu já tenho 44 anos, começo a falar as coisas, corto, aí não sei voltar. Não, mas não, vai lá. Eles ficaram no deserto. E deixa eu dizer, queridos, é possível alguém, como nós vimos, a tribo de Gade e a tribo de Rubem prosperaram no deserto. É possível, porque nem todo lugar que está prosperando é onde Deus está agindo. A gente precisa deixar de acreditar que coisas que estão dando certo é porque Deus está aprovando. Não, nem tudo que está dando errado é porque Deus não está aprovando, e nem tudo que está dando certo é porque Deus está aprovando. Amém? Mas aqueles corpos ficaram no deserto, mortos. Aí foi uma morte literal, para Deus nos mostrar que a nossa vida está em risco quando nós estamos fora daquilo que Deus nos chamou para viver. Acho que é por isso que eu senti aquela dor da morte quando eu aceitei Jesus. Meu irmão, foi muito difícil. Eu me lembro daquela sensação de que eu ia morrer, porque ou eu escolhia a vida ou eu ia morrer. Então esses 5 pecados, eles impediram, né, que essas pessoas acessassem a Canaã de Deus. Mas como eu disse, o Êxodo tem um grande leque de informações a respeito de promessas. E agora eu quero que você abra a Bíblia em Números 14, 24, porque agora eu quero compartilhar a mensagem que Deus me deu. Números 14, 24. O menino da mídia pediram aí os versículos, né? Aí eu passei para ele e disse, cara, eu vou bagunçar porque Deus fica mudando as coisas. Aí se ele for seguir a risca, que eu duvido, mas número 14, 24, já passei, né? Pronto. Todavia, escutem isso, que isso é fantástico. Meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Escute, se o tema é alcançando as promessas, e nós já vimos de coisas que podem me impedir de alcançar, eu quero falar e dizer para você que isso traz a nossa consciência de que se é algo que eu vou alcançar, acho que as meninas falaram isso também, né? É porque ela ainda está distante de mim. E se ela está distante de mim, é porque eu vou enfrentar uma caminhada. A pastora Linete, eu não estava aqui no dia e eu consegui acompanhar algumas coisas, mas ela falou sobre essa questão do processo, né? Então, se ela está distante de mim, eu vou caminhar, eu vou ser direcionado por Deus a chegar nessa promessa. Porque, e nesse período, né, em que eu vou caminhando rumo à promessa de Deus, vou caminhando para alcançar essas promessas, Deus vai moldando meu coração, Deus vai trabalhando na minha vida, vai me moldando, me formando, Ele vai me fazendo um homem que acho que foi você que disse, apto, né, para a promessa, não merecedor, apto para a promessa. Porque no final, e por que Deus vai me formando, pastor? Por que Deus vai me forjando enquanto eu vou às promessas? Porque o final de tudo das promessas não é o que eu vou receber de Deus, mas é o que eu vou me tornar em Deus. Escute, vou repetir. O fim das promessas não está naquilo que Deus me dá, mas é naquilo que Deus me torna, naquilo que Deus me transforma. Ou seja, lembra do Abraão? Qual era a promessa para Abraão?
um filho, né? Porque a partir de um filho ele viveria, seria pai de multidões. Mas a promessa de Abraão se começaria com o filho. Para que a promessa se concretizasse, Abraão tinha que ter um filho. Então quando Abraão recebe Isaac, não Ismael, não vou entrar nem nisso, mas quando ele recebe Isaac, não era sobre curar a esterilidade de Sara, não era sobre curar a esterilidade talvez de Abraão, não era de mostrar para Abraão que Deus é Deus até para fazer um ré geral. Não. O fim daquela promessa era tornar Abraão um pai. O problema não era só ter menino, porque tem muitos homens que têm filhos e não são pais. Sim ou não? E hoje eu estava conversando com a pastora Wanda, eu estava dizendo para ela: pastora Wanda, paternidade não tem nada a ver com homem macho. Paternidade é a forma com que Deus revela o seu cuidado ao seu povo. Então, nós temos um apóstolo que é como um pai espiritual, mas cada pastor dessa casa também é pai espiritual. Mas a pastora, se você quer ser líder, você também precisa ser um pai espiritual, porque Deus não tem mãe espiritual. Paternidade não está condicionada a sexo. Deus não tem sexo. Deus não é macho. Deus é espírito. Então todo aquele que vai cuidar de alguém, eu quero dizer isso para as mulheres: repreenda quando lhe chamarem de mãe. Isso aqui é uma mãezona. Não, tem aquele afeto, e aí eu entendo. Mas nenhuma pessoa pode conduzir alguém à promessa de Deus agindo como mãe. Eu só vou levar pessoas a Deus. Eu não estou dizendo eu, Denilson, eu cristão, eu filho de Deus, porque eu estou falando eu e pode ser você mulher, para viver as promessas de Deus, se eu exercer paternidade sobre sua vida. Porque a maternidade, ela abraça e protege. A paternidade, ela aponta destino e envia. Apóstolo, olha para mim. Ontem aqui nessa casa, eu ouvi alguém dizer e eu entendi o coração dele. Essa casa é uma casa de mãe. No meu espírito eu disse: está repreendido, Satanás. Kadosh não vai ser uma casa de mãe. Kadosh é uma casa de paternidade. Não é porque o apóstolo é pai espiritual, não. É porque Deus é pai. E todo homem, toda mulher dessa casa que se propõe a viver a vontade de Deus e conduzir pessoas às suas promessas, terá que ser pai. Aleluia. Abraão não é pai quando ele gera Isaac, queridos. Abraão é pai quando Isaac se torna pai. Abraão se torna pai porque um pai não faz um filho, um pai gera um outro pai. Hoje eu estou dizendo: meu Deus, obrigado, porque meu filho vai ser pai. Eu agora estou me tornando um pai. Porque eu não formei um gerador de menino, porque gerador de menino dava para fazer normal. Está tudo tranquilo? Eu gerei um pai. Um pai. E então a promessa não está naquilo que Deus vai me entregar, mas naquilo que Ele vai fazer em mim e vai me levar a ser. Por isso que eu digo que é um lugar. E esse texto que nós lemos lá de Números, por favor, querido, não se assuste, nós não vamos ficar tão tarde não. 8h54, meu Deus. A última premissa o apóstolo fez eu ficar aqui até 11 horas, eu vou descontar. Eu disse que um dia eu pegava ele, olha aí, vê como é que Deus faz. O mundo dá volta, né? Fiquei sem jantar naquele dia, meu. Mas esse texto que nós estamos lendo aqui de Números, por favor, pode deixar projetado. De Números 14, 24, fala da promessa que Deus fez especificamente a um homem chamado Caleb. E essa promessa, ela foi feita diante de um cenário muito interessante, queridos. Porque no capítulo 13 de Números,
Não precisa projetar, eu vou cortar esse tempo. Por favor, eu queria que você buscasse consultar. Isso é importante, né? E os meninos perguntaram sobre o negócio de versículos, essas coisas. Além de eu não conseguir às vezes seguir, né? Eu fico imaginando como é que seria esse povo de hoje na época de Paulo, porque Paulo não dizia capítulo nem texto, ele dizia assim diz as escrituras. Se viram para procurar, né? Então, lá no capítulo 13, conta a história de que Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, separa entre o povo 12 príncipes, diga 12 príncipes, um para cada tribo, e você vai enviar esses caras lá para Canaã. Eles vão como espiãs, eles vão fazer o serviço do Mossad. Foi a primeira, diz que é a partir desse texto que o Mossad surgiu. Os espias, eles vão espiar a terra, eles vão adentrar naquele lugar, infiltrados, vão disfarçados, e eles vão conhecer a terra. E aí Moisés vai dar as instruções para eles. Agora, antes de eu dizer o que vai acontecer, deixa eu lembrar, pastor Jonathan falou sobre mentalidade de príncipe, mentalidade de escravo. Isso é muito forte, queridos, porque Deus não leva escravos às promessas. Deus não leva escravos à promessa. Sabe por quê? Porque o escravo, ele acha que a promessa é seu direito. Todo escravo, ele trabalha por um direito. E as promessas não é o pagamento que eu faço para Deus. Então Deus não pode levar um escravo, porque se ele é um escravo e chega lá, ele vai achar que aquilo é dele por direito. Seu sofrimento, o pagamento do seu sofrimento foi receber aquela terra. Não, Deus leva pessoas com mentalidade de príncipes para as promessas. Então, antes de eu acessar a promessa, repete comigo, diga assim: antes de acessar a promessa, Deus vai transformar a minha mente. Príncipes, homens de governo, de visão. E aí Deus manda esses 12 homens para lá. Moisés envia. Esses homens vão lá, vão espiar a terra. Eles observam o fruto. Eles observam o que aquela terra gera. Eles observam os habitantes. Eles observam como são as cidades daquela terra. Eles observam os exércitos daqueles lugares. E a Bíblia diz que agora aqueles 12 príncipes vão voltar 40 dias depois. Eles vão dar o relatório. Está toda a congregação ali diante de Moisés. Os 12 príncipes chegam e eles vão dar o relatório para o povo. Por quê? Porque eles precisam motivar o povo para entrar naquela terra. E aí, isso aconteceu logo depois da saída deles, do Mar Vermelho. Pouco tempo depois deles passarem o Mar Vermelho, dos primeiros desafios, isso vai acontecer. E aí, queridos, esses homens vão surpreender, porque parece que Moisés escolheu errado. 10 daqueles homens vai começar o relatório e eles vão começar: a terra é muito boa. Só para você ter noção do cacho de uva, 2 homens botaram numa madeira e carregaram. Não é esses cachinhos que a gente paga aqui R$20 no cacho desse daqui, que você pega no cacho e desmancha as frutas. Era um caixão, era uma penca, né? A terra mana leite e mel. Penso, olha aí, Deus é fiel. Só que as cidades lá são intransponíveis. Eu preciso dizer que lá tem um exércitos numerosos. E só um povo que tem lá é formado só de gigante. Quer dizer, nós vamos morrer. Isso é loucura. Nós não vamos para esse lugar, não. Não dá certo. Deus nos trouxe para cá, foi para nos matar. Se nós voltássemos para o Egito. Porque aquele povo, aqueles 10 homens, estava agora enxergando algumas dificuldades que eles teriam que enfrentar para poder chegar e tomar aquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Reino de Deus, ele não é moleza, não. O que Deus tem para você não é para você se deitar e ficar esperando acontecer, não. O reino de Deus, ele é tomado à força.
Eu não posso esperar algo de Deus no que diz respeito às suas promessas, amém, queridos? Porque, como eu disse para a Bianca, o profético de Deus vai acontecer na sua vida. Você vai correr, Ele vai lhe pegar, vai lhe trazer, Ele vai lhe trazer de qualquer jeito, porque o profético de Deus eu não posso alterar. Você está entendendo? Porque Ele já determinou. Mas a promessa, não. A promessa posso atrapalhar o negócio. E aqueles homens começaram a atrapalhar o negócio. Eles vão dizer: tem dificuldade demais. Ah, vou para a Inglaterra. Deixa eu dizer para ti, tem que trabalhar muito, filho. Você vai ser rainha da Inglaterra? Você tem medo da realeza? Você não tem, vai trabalhar muito. Não era apenas ir para o Chorozinho. O Chorozinho era fácil. Não era saber que tinha dia que não tinha nem gasolina. Deus não disse isso. Porque foi muito legal no dia que Ele disse: eu vou te trazer para cá. Quem é ousado? Eu já disse, cheguei para a igreja e disse: gente, vai ter uma igreja lá no Chorozinho. Deus falou comigo, vou botar a igreja. Começamos a botar a igreja. No primeiro dia foi muito legal. Segundo sábado foi muito legal. E aí, com pouco o povo não queria mais ir com muita frequência. Eu digo: peraí, hoje não tem dinheiro para botar gasolina, como é que vai ser? Aí eu ficava ligando para um, aí ligava para outro. E às vezes eu não queria ligar. Eu digo: não, Jesus, que arrumação é essa? Tu me botou nesse lugar, por que tu não disse que ia ter dinheiro? Porque se Ele tivesse pedido que não tinha dinheiro, eu não tinha. O que Deus tem preparado para a sua vida, queridos, não é um conto de fadas. Para que eu me tornasse um pastor hoje, sabe, queridos, eu passei por quedas, por reprovações, perseguições dentro da igreja. E hoje eu entendo que todas essas coisas colaboraram para que hoje eu me tornasse o homem que Deus espera que eu seja. A promessa sobre o Cristo é que Ele seria levado à cruz, seria o Redentor da humanidade. Mas o Redentor da humanidade tinha que ter pregos cravados nas mãos, tinha que ser traído por aqueles que Ele colocava à mesa, chamando de amigos. Porque a promessa de Deus, queridos, ela não te protege, mas ela te oferece segurança. Quem é motoqueiro aqui, quem trabalha em obra sabe disso. Um capacete na obra não impede que um tijolo caia na cabeça do pedreiro, mas lhe dá a segurança de que ele está pronto até para levar uma tijolada. Se você está pensando que você vai viver as promessas de Deus, você está protegido, não, que você não está protegido. Deus não prometeu proteção, Deus prometeu segurança, que você vai estar pronto até para apanhar na cara. Você vai estar pronto até para ser perseguido. E você tem a segurança de que mesmo perseguido, Ele vai estar com você. Isso é viver a promessa de Deus. Eu vou obedecer. Pronto, cheguei a minha promessa. Meu irmão, falar de obediência é muito bom e necessário. E eu fiquei esperando. Peraí, ninguém vai falar não do sofrimento? É chibata, é peia, é prova, é aperfeiçoamento, queridos. É pressa, porque para o azeite se transformar em azeite, foi uma azeitona espremida. Para tomarmos o suco da uva, uma uva foi pisada. Nós estamos olhando para as promessas. E a pastora Linete lembrou do processo. E eu volto a dizer, o processo quase sempre é doloroso. Quase sempre, Deus. Deus estava dizendo para aquele povo: vai para Canaã. E quando o povo se deparou com o primeiro problema, o que é que eles queriam? Voltar para trás. Jesus falou disso no seu evangelho, quando ele fala, quando ele começa a contar a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu em um solo pedregoso. Não é assim? A semente que caiu no solo pedregoso, Jesus diz, a semente começou a nascer, germinou, nasceu, a plantinha começou a crescer, queridos. Só que ele diz, logo veio o sol, bateu sobre as pedras, e a planta veio a murchar e morrer. Amém? Quando Jesus vai explicar isso, meu Deus, é assustador. Porque Jesus vai dizer assim,
A semente que caiu no solo pedregoso é aquele que recebe minha palavra com, diga, alegria. Peraí, não entendi, Jesus. Ele recebeu com alegria. Jesus disse: ó, se você está recebendo o que eu tenho, movido pelas suas emoções, meu irmão, você vai na primeira dificuldade, você vai abandonar o negócio, porque as nossas emoções nos traem. Não, queridos, Deus não está prometendo algo que deve gerar alegria. Se está gerando alegria em você, repreenda agora. Não, o evangelho não é para chegar na minha vida, as promessas de Deus não é para gerar alegria, porque emoções humanas, quando se deparam com desafios, elas começam a oscilar. E aquele povo imaginou que Canaã ia ser sobre água fresca, a terra que emana leite e mel. O Senhor só não tinha falado do gigante, né? Ele só não tinha falado dos exércitos. Ele só não tinha falado que para acessar aquela terra haveria muitas perdas. Famílias iam ter luto para que aquela nação pudesse chegar em Canaã. Pessoas iam morrer para que aquela nação pudesse chegar em Canaã. Então aqueles homens começaram a ver esses desafios e começaram a desencorajar, sabe, todo o povo, dizendo assim: nós vamos morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Ainda com todos os riscos que você possa correr, caminhando para alcançar as promessas de Deus, o lugar mais seguro ainda é andar sobre suas promessas. Não retroceda, não volte atrás. E aquele povo começou a dizer: ó Moisés, nós não vamos não. Naquele mesmo instante Caleb disse: epa, não, tem gigantes sim, mas nós vamos destruir eles. Tem desafios sim, mas nós vamos enfrentá-los. E pode ter certeza, Caleb não estava confiando na força do seu braço. Caleb estava confiando no Senhor. Não é as suas habilidades e as minhas habilidades que vão me levar ao lugar da promessa. Se não são os nossos méritos, quanto mais as nossas habilidades. Quem nos leva às promessas é aquele que prometeu. Homens podem ter prometido coisas para você e até hoje você está frustrado. E a respeito de frustração, deixa eu dizer uma coisa para você. Romanos 10:17, por favor, projeta aí. Projeta aí Romanos 10:17. Não? Eu passei, viu? Mas eu aprendi com a irmã Júlia que por trás de toda marca tem um ser humano, viu? Vocês aprendem a honrar o pessoal da mídia. Romanos 10:17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Tem uma tradução bem, acho que é Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra e a palavra de Deus. Enfim, é a mesma coisa. O que Paulo estava dizendo para aquelas pessoas é que a fé vem por ouvir, diga, ouvir. A fé nasce a partir daquilo que eu escuto de Deus, amém? E aí, falando em frustração, eu, com toda humildade do mundo, queridos, eu preciso dizer para você que eu já vi muita gente frustrada, porque creu de verdade em algo que Deus nunca havia prometido. Se você está frustrado com alguma coisa que você orou e deu tudo errado, ou Deus, ou você entendeu errado, ou você estava esperando alguma coisa que Deus nunca havia lhe prometido. Porque o que me dá a certeza que a promessa vai se cumprir não é o valor do meu dízimo, não é qual seminário ou bacharel em teologia eu posso ter, não é a posição que eu ocupo na casa, mas é o Deus que prometeu. O Deus que prometeu. Então Caleb disse: não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas a voz da maioria venceu. E o povo agora disse: não, nós não vamos enfrentar essa guerra não.
Lembra? 40 dias. Se tornou 40 anos. Porque aquele povo passou a olhar como escravo. Passou a olhar pelas dificuldades. Eu posso dizer para você, queridos, terá muitas dificuldades, mas louvado seja Deus. É por isso que é perseverança. Ninguém persevera em algo que não está difícil. Não precisa de perseverança. Isso é beleza, meu irmão. Eu vou surfando na onda aqui. Perseverar é literalmente, queridos, derrubou o obstáculo e derrubou, você se levanta, continua de novo, caiu de novo, levanta. Perseverar não é não cair, não é não errar, não é não duvidar, não. Perseverar é você saber que você vai chegar no final, porque é como uma luta mesmo, sabe? Você pode apanhar a luta toda, mas na hora que soar o gongo, o juiz vai pegar a sua mão e dizer assim, ó, vencedor. É isso que é ser mais do que vencedor. É por isso que eu persevero. Porque eu posso não estar vivendo aquilo que eu projetei, mas eu vou perseverar. Porque eu não quero viver o que eu projetei, eu quero viver o que Deus projetou. E se isso está incluso na caminhada, tudo bem, Jesus, eu vou suportar. E aí, aquele povo ganhou. E Deus se irou muito. E Deus disse, você quer saber de uma coisa? Dos que saíram do Egito, vão morrer tudo. Vão morrer tudo. Nenhum deles entra. Moisés vai interceder, Deus vai perdoar. Não, tudo bem, eu vou perdoar. Mas ninguém vai entrar mais no Egito. Ninguém vai mais entrar. Só que Deus vai dizer, todavia, o meu servo Caleb, visto que ele demonstra ter outro espírito, e me segue com confiança e integridade. Diga integridade. Integridade, querido, sem reservas. Não é uma parte, crendo, e outra não. Não, é integridade, é por inteiro. Eu farei entrar na terra que foi observar a seus descendentes. E seus descendentes a herdarão. Amém? Então Deus está dizendo, aqueles que desobedeceram, aqueles que murmuraram, aqueles que duvidaram, aqueles que não creram, eles vão ficando. Mas esse daqui tem um espírito diferente. Eu vou fazer esse homem herdar. Diga assim, só que Deus, mais uma vez, não falou de um outro obstáculo. O tempo. Deus já não tinha falado das lutas. E agora Deus disse, esse daqui vai ganhar, esse aqui vai chegar. Só que Deus não falou o tempo. E eu não sei se você sabe, mas não foi Abraão o homem que mais esperou por uma promessa. Abraão esperou quantos anos? 25. Esse homem, Caleb, esperou 45 anos. É o homem, pastor Lidiano, que mais tempo esperou por uma promessa nas Escrituras. E a pergunta é, você está entendendo por que está demorando? Ah, pastor, mas está demorando tanto. Que bom, queridos. Enquanto está demorando, Deus não está ignorante ao que você está vivendo. Enquanto demora, e o tempo que demora, ou no tempo que se demora, Deus está trabalhando em você. Às vezes a gente acha que tem uma canção, meu Deus, aqui a gente tem tanta bobagem que a gente canta nos altares, né? Aqui não, mas essa canção nunca cantou aqui. Mas está demorando porque Deus está preparando. Não, Deus não está preparando não. Não é promessa. Deus está preparando você. Deus está preparando a minha e a sua vida para isso. Quando eu aceitei Jesus, o Senhor me deu uma palavra. E eu entendi que aquilo era uma promessa para a minha vida. Já faz 19 anos. E ainda não se cumpriu. E eu nunca nem falei dessa promessa. Nunca disse para a Gardene qual era essa promessa. Ela está guardada aqui, no meu coração,
Salmo 119, verso 11, a Mayra falou isso, lembrou isso. Escondi a tua palavra no meu coração, não é assim? E esconder a palavra no coração não é o guardar textos bíblicos, mas também guardar o que Deus me falou. E ele diz: eu escondi para eu não pecar contra ti. Sabe o que o salmista está dizendo? Que se eu guardar minha palavra, eu não vou correr o risco de pecar contra aquilo que Deus falou, que faria na minha vida. Esconda a palavra de Deus dentro do seu coração, queridos. O que Deus prometeu, nem que ela demore a sua vida toda. Ah, pastor, mas tem gente que morre sem promessa. Tem gente que morre sem alcançar a promessa. Não você, se você for obediente a Ele. A referência de homens que morreram sem alcançar a promessa, sem alcançar. Entenda o que eu disse, porque o profeta Davi foi muito perfeito quando ele disse que foram homens que viram a promessa. Isso é um outro contexto. No contexto do Êxodo, quem morreu longe da promessa, quem não alcançou a promessa, foi quem andou desagradando a Deus a vida toda. Eu não tenho dúvida, por favor, entenda isso precisa ficar muito claro no seu coração. Eu não estou dizendo que quem tem promessa não morre, mas se Deus prometeu para a sua vida, em vida, só você pode impedir que isso aconteça. E aquele homem, ele vai guardar aquilo no coração dele, porque a partir de agora, queridos, a partir de agora, o que vai acontecer na vida de Caleb é que ele recebe essa promessa, e agora Deus vai fazer todo o povo que está com Caleb ao seu redor, sabe, e inclusive Caleb rodar no deserto, sabe, e enfrentar muitos desafios no deserto. Cara, Caleb acreditou, mas Deus fez ele estar ali com aqueles homens. Caleb viu pessoas morrerem, Caleb viu família morrer, Caleb viu muita gente morrer. Caleb inclusive até teve que passar por algumas guerras nesse período de 40 anos que poderiam ter sido evitadas, mas Caleb estava lá. Deus estava fazendo Caleb passar por um deserto de algo que ele até já deveria ter passado. E eu fico pensando na cabeça de Caleb, mas como assim, Senhor? Se o Senhor disse que eu tenho um espírito diferente, se o Senhor disse que a mim o Senhor daria, por que já passou 1, 2, 3, 4, 10? Se o Senhor se agradou de mim, então por que já se passou 20 anos? Imagina o Caleb orando 25 anos. 25 anos, Senhor. Ixi, vai ser agora, porque o Abraão recebeu. Não. Passou 30 anos. Nenhuma resposta chegava. 40 anos. Nenhuma resposta chegava. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas faz 19 anos, e eu oro acreditando piamente no que Deus falou, mas todas as vezes que eu oro sobre isso, eu olho ao redor, e as coisas estão tudo diferente daquilo que Ele me prometeu. E há 2 anos atrás, eu disse: o que é isso, Deus? Já faz 17 anos que o Senhor me prometeu. Já faz 17 anos que eu oro. Eu não sou um homem perfeito e nunca vou merecer, mas o Senhor é um Deus fiel. Depende de mim, para me dar. Então pronto, vamos acabar com esse negócio. Eu estou a ponto de desistir disso, Senhor. E há 2 anos atrás eu comecei a duvidar dessa promessa, porque eu não via lógica. Por que Deus deixa as coisas demorar tanto? Aline, cadê você? Sinaliza aqui para mim, por favor. Não tem lógica. Deus me fez lembrar de uma mulher que congregou comigo um tempo. Não, eu ainda não era pastor. E um dia aquela mulher subiu para contar um testemunho, e ela disse assim: há 30 anos eu oro pelo meu marido. E há 30 anos eu estou deitado em casa esperando ele chegar.
a amante me liga e diz assim: teu marido está aqui comigo. Ela atende o telefone, apóstolo, atendia, né? E dizia assim: mas ele vem já para casa. Porque Deus havia dito para aquela mulher que o seu marido um dia estaria servindo com ela naquele lugar. Ah, Deus, 30 anos, por que o senhor não faz com 5? Só pode fazer até agora. E um dia que aquela mulher subiu no altar para testemunhar, ela disse: eu orei pelo meu marido 30 anos. E eu não entendia por que demorava. Mas Deus me ensinou. Ela dizendo: porque agora eu tenho uma autoridade para dizer para aquelas pessoas que estão orando por 10, e eu dizer: espera, só mais um pouco. Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. E naquele momento eu lembrei desse testemunho. E aí eu comecei a chorar muito dentro na minha sala, sentado. E aí eu disse para Deus, Senhor, mas está demorando demais. Tudo está ruim, as coisas estão difíceis. Foi um ano, quem sabe, mais difícil do mundo BIM. Muitas pessoas indo embora. Queridos, nós perdemos mais de 50% da igreja. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu comecei a entrar em conflito no meu coração. E eu queria que Deus falasse alguma coisa. Eu fui para Monte. Minha sogra, uma profeta, intercessora na minha vida: vai para o Monte, Deus. Eu sentei com os presbíteros da igreja. Eu disse: nós vamos para o Monte. Vamos passar lá 7 dias. Vamos 7 vezes lá no monte. Eu não sou esses crentes todos de monte, não, viu, gente? Mas eu disse: eu vou. Se está mandando eu vou. Só que eu disse para eles: eu não vou orar lá. Porque o presbítero perguntou: nós vamos orar pelo que lá? Eu digo: se vocês quiserem orar, ora. Eu não vou orar. Eu vou me sentar naquele monte e vou dizer assim para Deus: Pai, eu cheguei, agora fala. Porque eu precisava de uma resposta. E eu fui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu sentava no monte, levava uma caixinha de som. Às vezes ia nós tudinho, né? A liderança. No 5º dia foi eu, Davi e um presbítero da igreja. Me sentei naquele som e disse: cheguei. Pai, eu cheguei. Fala alguma coisa. E a voz que veio no meu coração, e eu pude, na verdade, ouvir audivelmente, ela disse: falar o quê? Eu já falei. Por que você acha que eu tenho que mudar, Denilson? Por que você acha que eu tenho que adaptar a palavra à circunstância que você está vivendo? Você não precisa de uma nova promessa, cara. Você só precisa crer na que eu fiz. Então, se você achar que você ia receber uma promessa de Deus aqui, eu vou jogar um balde de água fria em você. Você só precisava crer na que Ele já fez. O problema é que a gente esquece, né, pastor Ayrton? Quando eu cheguei aqui, que eu vi no cartaz, eu digo: tá bom, já entendi. Era uma mensagem que a Ayrton ia pregar, e eu disse assim: ele já pregou para mim essa mensagem. O problema é que a gente esquece. E aí eu, muito frustrado, naquela sala, eu ia celebrar um casamento à noite. Cardenina tinha saído com os irmãos. Quando ela chegou, aí eu liguei a televisão e apareceu uma canção no YouTube. E aí Deus falou comigo. E Ele disse assim: quer dizer que você está me cobrando a respeito do que eu prometi? Porque você está olhando para os lados e não está vendo nada mudar? Você quer mudar de lugar, Deus? Você vai se mover do lugar que eu disse para você esperar? Eu quero perguntar para você nessa noite: há quanto tempo você está esperando as promessas de Deus cumprir na sua vida? E você olha e diz assim: não, mas não está acontecendo nada, pastor. A pergunta de Deus para você nessa noite é: você está querendo mudar de lugar, é isso? O lugar que eu disse que você me esperasse. Porque as coisas estão difíceis, porque as coisas não estão do jeito que você esperou. Você está querendo se mover? Hoje eu dizia para o Danley: eu tenho um pensamento bem doido que pode parecer uma heresia, está sendo gravado. Estou nem aí. Mateus 25. As virgens não precisam se projetar não, viu? Está lá, Arnésia.
pastor, aquelas Ness pegaram as vasilhas vazias e viram que o negócio estava apagando a lamparina, elas correram para ir comprar azeite. Não foi assim a história? Eu tenho uma ligeira impressão que o problema delas não era pouco azeite. Porque se Jesus for levar só quem tem muito azeite, peraí, querido, quem é da gente que vai mesmo, hein? Aqui. Não é sobre ter mais azeite ou pouco azeite, não é sobre ter muito e ter pouco de Deus, não existe isso, queridos. Deus dá a porção dele, sabe, sem medida. O problema daquelas virgens para mim é porque elas se moveram, Diego. Elas não acreditaram na fidelidade do noivo, queridos. Ela era convidada de honra do noivo. Elas não acreditaram na fidelidade do noivo e elas foram comprar, foram dar um jeito. Meu irmão, uma hora Abraão fez isso. Abraão foi dar um jeito, foi fazer um filho para poder apressar e cumprir a promessa de Deus. Queridos, elas não fizeram errado, elas foram comprar azeite. Elas podem ter retardado um pouco, mas elas foram comprar o azeite. Por que elas voltaram e não entraram? Porque o problema não era ter azeite, o problema era ter se movido. E Deus disse para mim: você vai se mover, cara. Você chegou até aqui para agora duvidar e dizer: eu vou procurar uma lavagem de roupa. E eu comecei a chorar naquele quarto. A Gardenia chegou e eu disse: minha filha, Deus está falando comigo. E eu vi uma canção no YouTube. E na hora que eu coloquei a canção começou a cantar: tu vai me encontrar no lugar que você pediu para eu ficar. E ali eu digo: agora vai me matar aqui mesmo. E eu terminou a canção. E quando terminou a canção, o pessoal do louvor pode subir. Quando terminou a canção, apareceu um outro vídeo. Não, parecia que Deus estava com o controle da televisão. É. Agora era um corte de um podcast. E o corte do podcast era o autor da canção explicando como nasceu essa canção para o entrevistador. E aí eu comecei a ouvir. E ele disse: Deus me fez uma promessa de que eu chegaria às nações com o meu ministério, com louvor. Mas veio a pandemia, apóstolo. Todas as igrejas do mundo fechou, menos a Kadosh. E ele não tinha agenda para Kadosh. E ele disse: como é que vai acontecer? Ele investiu, ele colocou dinheiro, comprou equipamentos, estava devendo. Mas agora, onde ele poderia começar a exercer seu ministério e até sobreviver das suas ministrações, tudo fechou. E aquele cara começou a dizer: peraí, Deus, eu me enganei, o Senhor não disse nada, é isso? E ele começa essa canção. Eu não vou cantar, mas os meninos vão já já. E a música começa assim: vai me encontrar no lugar que pediu para eu ficar, com o meu coração a velar, esperando a hora chegar. Segura, vamos cantar agora não. E quando eu ouvi aquilo, eu disse: tu está falando comigo, Senhor, me perdoa. Eu não quero me mover. Não está fácil o que eu estou vivendo, Jesus. Mas o Senhor nunca me prometeu proteção ali. Mas Ele prometeu a segurança que mesmo com um cabo cabeção que nem seu marido, você permaneceria a mesma mulher. Ele estaria com você. E Ele prometeu isso para mim, e Ele prometeu isso para você, queridos. Nós só precisamos lembrar. As últimas palavras do Senhor na terra foi: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não importa se demorou, o importante é que Ele está com você e comigo. Então se passou 45 anos,
E aí eu quero ler Josué 14 para a gente encerrar. Aleluia. Essas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança na região de Canaã. Agora eles já haviam atravessado o Jordão. Os homens que desobedeceram haviam morrido no deserto. Dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram com a geração que nasceu naquele lugar. As suas famílias também entraram com eles. E agora eles estão prontos para começar a dividir as tribos, a dividir as terras. E na hora da divisão das terras, Josué está dizendo: esses são os filhos das terras que os filhos de Israel receberam por herança na região de Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi estabelecida por sorteio, para que ninguém brigasse, entre as 9 tribos e meia, 9 tribos e meia, porque as outras ficaram lá, lembra? Como o Senhor havia orientado por meio de Moisés, porquanto Moisés já tinha concedido herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Contudo, aos levitas não havia distribuído herança entre eles. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim, e não se deu na terra parte alguma aos levitas, senão cidades, para que nelas habitassem, com as suas pastagens, seu gado e sua manutenção. Os filhos de Israel fizeram de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés e dividiram a terra. Versículo 6, e agora eu vou encerrando. Os filhos de Judá, a qual Caleb pertencia, a tribo de qual Caleb foi levantado como príncipe, vieram reunir-se com Josué em Gilgal. E Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, declarou para Josué: bem sabes o que o Senhor afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barneia. O que Caleb está fazendo agora é dizendo para Josué: eu quero te lembrar uma coisa, Josué. Eu tinha 40 anos. É porque o bichinho que tá... quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar esta terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou. E ele fala Moisés porque foi Deus que jurou, juramento, a promessa. Certamente a terra que você pisou, o teu pé, te pertencerá por herança, a ti e a seus descendentes, para sempre, porque obedeceste perfeitamente ao Senhor meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida. Diga assim: desde então, o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa, de acordo com a sua promessa. Porque Deus está dizendo: esse aqui tem promessa, esse aqui não morre não. Faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés, Josué, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora eu estou com 85 anos, eu não tenho mais o vigor de 40. Ainda todo mundo vai, vem. Quando Deus me fez essa promessa, eu tinha 19 anos a menos. Eu esqueci de fazer a conta, mas você sabe. Quando Deus me fez essa promessa, eu tinha tanto vigor. Um dia desse eu fui cantar diante de ti lá na igreja, quase que eu dou um infarto, porque eu não consigo mais pular. Porque o meu corpo já não reage mais como reagia. E ele disse: Caleb, quando o Senhor me deu essa promessa, eu tinha 40 anos de idade. Eu tinha muito vigor, eu era outra pessoa, talvez até fosse mais magro. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Caleb está dizendo assim para Josué: o violão. faz 45 anos, eu posso não ter o mesmo corpo, eu posso não ter, quem sabe, o mesmo vigor físico, mas eu ainda tenho a mesma, eu me sinto, porque eu há 19 anos não tinha barriga, eu não era careca,
Eu não tinha barba branca, pastor Zé. Mas eu me sinto da mesma forma como eu era no dia que ele me prometeu. Caleb está dizendo para Josué: o meu espírito ainda está tão vivo, ainda está tão cheio de coragem, ainda está tão cheio de fé, ainda está tão cheio de força. E eu vou perseguir aquilo, eu vou tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Porque eu vim aqui, Josué, porque um dia ele me disse, eu guardei esses 45 anos, foi muita peia, foi muitos desafios, foi muito choro, foi muita lágrima, mas chegou o meu dia, e eu ainda estou com o mesmo vigor. Deixa eu dizer uma coisa para você, fique de pé agora em nome de Jesus. Eu não sei há quanto tempo você ora por algo ou por alguém. Eu não sei há quanto tempo você espera por uma promessa, mas eu também não quero lhe prometer que vai acontecer hoje. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando começarem a clarear as coisas e você dizer assim, está chegando a hora, está chegando a hora. Ah, meu irmão, deixa eu dizer, começa a dizer para você, para Satanás, para as pessoas ao seu redor: eu ainda tenho a mesma fé, eu ainda tenho o mesmo espírito, eu ainda tenho a mesma vontade. Satanás vai dizer assim, ó, vixe, faz tanto tempo. Ele diz, não importa, eu ainda tenho a mesma força. Se o inimigo quiser tirar você do lugar, diga para ele: eu não vou me mover, eu não vou me mover, eu não vou me mover, eu vou continuar esperando, porque fiel é aquele que prometeu. Amém, queridos? Eu quero que você agora feche seus olhos, vamos louvar. Eu quero fazer alguns convites aqui à frente, mas se você já entendeu o que é você, venha. Se você disse, pastor, o problema está aí, é porque eu não tenho mais força. Pastor, o problema está aí, é porque eu não tenho mais vigor. Quem sabe não seja a hora de renovar suas forças nessa noite. Quem sabe não seja a hora de você vir aqui diante de Deus e dizer para Ele: eu vou voltar a crer, Jesus. Me dá força, Jesus. Renova minhas forças. Eu não quero retroceder, eu não quero desistir, eu não quero parar. Minha sogra corrigiu a Gardênia. Não, Gardênia, não foi 19 anos não, foi 22 anos orando pelo filho. Qual é a palavra de Deus sobre sua vida, queridos? Se há dúvida no seu coração, não tem problema. Se você pode ter dúvida, você não pode duvidar. Eu não sei como é que vai ser. Eu tenho muitas dúvidas a respeito do que Deus vai fazer, ou de como Ele vai fazer, na verdade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que Ele vai fazer. Se você entende que Deus está falando com você e Ele dá a palavra final aqui nessas primícias, selando com você a sua fidelidade, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você tem buscado, você carrega uma promessa no seu coração, você que já desistiu delas, mas nessa noite você quer voltar para o lugar de novo. Esse lugar, queridos, não é para você confirmar que a palavra do pregador foi boa. Eu não preciso da aceitação para saber o que Deus fala no meu coração. Essa palavra é para que você entenda que há um lugar que você pode mergulhar, e esse lugar é simbolizado pelo altar de Deus. É simbolizado por essa plataforma, nós simbolizamos. Eu não venho aqui, não é para dizer, eu confirmo o que se falou. Não, eu vim aqui porque eu disse: Senhor, se esse cabo está falando é verdade, eu não quero perder isso não. Então, se você é essa pessoa que está esperando por uma promessa, se você é alguém que diz assim: por que está demorando tanto? Vem nesse lugar, queridos, vamos orar juntos, vamos buscar em Deus juntos, amém? Pode louvar. A gente pode apagar tudo aqui.